Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez pelo Singular Anglo Vestibulares. Hoje eu escolhi para falar da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, texto que eu publiquei lá no nosso Facebook no dia 21 de setembro e que o evento já começou com uma situação delicada, um certo estranhamento, né, com o anúncio de que o presidente francês, o presidente Emmanuel Macron, não estaria presente e que mandaria um vídeo. E uma surpresa ainda maior quando ele não mandou um vídeo e ele mandou o ministro das Relações Exteriores. A última vez que isso aconteceu foi em 2005, quando Jacques Chirac, o presidente francês Jacques Chirac, se recuperava de um AVC. Então, é uma justificativa, óbvio, para lá de aceitável. Agora, dessa vez, tudo leva a crer que não, a motivação foi outra. Pouco antes da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, veio a notícia de que Estados Unidos, Reino Unido e Austrália haviam firmado um pacto para a criação de uma aliança militar que vai atuar, sobretudo, no Pacífico Sul. E isso causou um estranhamento por parte da China, obviamente, que não quer a presença maior de tropas americanas, inglesas, com submarinos nucleares na região, e também por parte da França, porque, afinal de contas, França e Austrália vinham negociando a compra, por parte da Austrália, de 14 submarinos nucleares de fabricação francesa. E, obviamente, esse contrato não vai ser confirmado. E, como o próprio presidente Macron disse, ele considera isso uma facada pelas costas. Então, essa Assembleia, essa edição, já começa com um clima bem tenso. Mas vamos lá. Antes de falarmos sobre o clima tenso que vem marcando a atual Assembleia Geral da ONU, que ocorre ao longo dessa semana, vamos só destacar aqui o papel do Brasil, né, na abertura, né, o Brasil como responsável pelo discurso inaugural. A fala do Brasil vem logo após a fala do secretário-geral das Nações Unidas. Por que o Brasil? Bom, embora não tenha nada oficial, tudo leva a crer que trata-se de uma espécie de agradecimento ao nosso ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, que tomou posse em 1938 e que ocupava esse cargo em 1939, quando então começava a Segunda Guerra Mundial, e que teve um papel extremamente importante no convencimento do Vargas de colocar o Brasil ao lado dos aliados, no enfrentamento ao eixo. E também, após a criação das próprias Nações Unidas, obviamente feita pelos vencedores da Segunda Guerra, logo após o término da Segunda Guerra, a figura do Oswaldo Aranha como de um brasileiro, de um país relativamente neutro, para ocupar de forma simbólica este posto, de dar início às falas das autoridades dos respectivos países que vinham, então, a compor as Nações Unidas. Então, nós temos, por exemplo, em 1942, a revista Time já homenageando o nosso ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha, sendo capa da própria revista. Em 1947, jornais do mundo inteiro destacavam, como temos aqui, Oswaldo Aranha falará hoje na Assembleia das Nações Unidas. Então, se decidiu por preservar esta tradição. Obviamente, se pensarmos num rodízio, hoje com quase 200 países, não seria possível, né, imaginar um rodízio de países no discurso inaugural. Né? Uma presença dos americanos ou dos soviéticos, atualmente dos russos, óbvio que isso causaria algum constrangimento. Então, optou-se por isso. Agora, Oswaldo Aranha não era o nosso presidente, e sim ministro das Relações Exteriores. Hoje, nós presenciamos
Jair Bolsonaro fazendo o discurso inaugural. Então, essa tradição de termos um presidente, isso se inicia nos anos 80. Até então, eram ministros de relações exteriores, o que costumamos chamar aqui de chanceler. Né? Mas passou-se, então, essa função para o presidente da República, como tivemos aí nas últimas décadas. Então, vamos lá. Nós não vamos aqui entrar no mérito da fala do nosso presidente, porque isso foge completamente do escopo aí dos nossos vestibulares. Agora, nós podemos, como diz essa mensagem da SECOM, da Secretaria das Comunicações, e que o próprio presidente levantou isso, de que o Brasil vai ocupar novamente um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas no biênio 2022-2023. E será a 11ª vez que o Brasil vai ocupar este chamado assento não permanente. Tá? A última vez foi no biênio 2010-2011. Agora, cabe lembrar que esta imagem que temos aqui, com 5 bandeiras e a bandeira do Brasil, temos aqui, portanto, a bandeira da China, do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos e da Rússia. Estes 5, eles possuem assentos permanentes. Outros 10, dos quais o Brasil terá um assento, eles ocupam assentos não permanentes. E quem ocupa um assento não permanente não tem aquilo que é a coisa mais importante do Conselho de Segurança, que é o poder de veto. Então, este assento está muito mais para um papel simbólico do que para qualquer outra coisa. Tá? E também vamos lembrar que quando estávamos lá no biênio 2010-2011 e começou então a guerra civil da Síria e levantou-se a hipótese de uma intervenção militar para conter na época 30 mil mortes, hoje já passam de 500 mil, o Brasil, na hora de se manifestar favorável ou não ao envio de forças, o Brasil se absteve. O Brasil se absteve, o Brasil não se manifestou, o que, óbvio, é um direito, tanto dos 5 permanentes quanto dos 10 não permanentes. Agora, por que o Brasil não se manifestou? Porque se o Brasil concorda com o envio de forças, o Brasil acaba contrariando os interesses russos e chineses que apoiam o governo da Síria. Se o Brasil vota contrário ao envio de forças para agradar estes, o Brasil vai contra o desejo americano e, sobretudo, francês, que liderou o pedido. Então, o Brasil, não querendo brigar com grandes parceiros, opta por não se manifestar. E um país que opta por não se manifestar, obviamente, parece, no meu entender, que não é merecedor de uma cadeira permanente. Como muitas vezes já se falou, que devemos lutar por uma reforma do Conselho de Segurança e que o Brasil deveria fazer parte desta tomada de decisões. Tá? É o órgão responsável pela segurança coletiva internacional, pela segurança do mundo, o órgão que delibera sobre o envio de forças automaticamente, o desrespeito às fronteiras, às soberanias. Ocupar uma cadeira dessa e ter a tradição de abrir mão do voto, não se manifestar, é algo que me parece contraditório. Mas é isso. O protocolo das Nações Unidas para a realização deste evento diz o seguinte: a primeira fala é do presidente da Assembleia das Nações Unidas do ano corrente, no caso 2021. Ele, inicialmente, anuncia a abertura dos trabalhos e convida o secretário-geral das Nações Unidas. E, posteriormente, temos a primeira autoridade representando um país, no caso, como visto, o Brasil. Tá? Temos nessa imagem o secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, que
se pronunciou de modo muito preocupado. Abre aspas, estou aqui para soar o alarme. O mundo deve acordar. Estamos à beira de um abismo e nos movendo na direção errada. Fecha aspas. Aspas novamente. Nosso mundo nunca foi tão ameaçado ou tão dividido. Estamos enfrentando a maior série de crises das nossas vidas. Fecha aspas. Ele levantava a questão de uma nova bipolaridade que se forma, de um clima tenso que vem se formando hoje, sobretudo entre Estados Unidos e China, por ora Estados Unidos e Rússia, mas um novo clima de tensão, ascensão da extrema-direita, do negacionismo, coisas desse tipo, vem, obviamente, nos levando, como ele diz, para um abismo. Abre aspas novamente. Uma onda de desconfiança e desinformação está polarizando as pessoas e paralisando sociedades. E os direitos humanos estão sob ataque. A ciência está sob ataque. Obviamente, fechando aspas, obviamente ele fala do negacionismo. Ele fala das fake news, dos antivacinas. Aspas novamente. A maioria do mundo mais rico foi vacinada. Mais de 90% dos africanos ainda esperam pela primeira dose. É o que a gente vê hoje nos Estados Unidos. Todos aqueles que quiseram foram vacinados. Sobram vacinas. Agora, existem os anti-vacinas. E a pandemia avança, a variante Delta avança nos estados, sobretudo do Centro-Sul, onde os antivacinas são extremamente articulados. Onde o próprio Trump foi vaiado em um evento da direita quando ele disse que tomou a vacina. Só que, vamos lembrar que tratamos de uma pandemia. Se não houver um consenso, se não houver uma maioria vacinada, não nos livramos das variantes que já surgiram e que vão surgir. Não adianta os ricos tomarem a vacina e, como o próprio secretário diz, mais de 90% dos africanos aguardam a primeira. Abre aspas para encerrarmos a fala de Antônio Guterres. É uma obscenidade. Passamos no teste de ciências, mas erramos, mas estamos corrigindo, tirando um F em ética. Repito, é uma obscenidade. Passamos no teste de ciências, mas estamos tirando um F, nota F, hein, em ética. Fecha a fala do secretário-geral das Nações Unidas. Após a fala do nosso presidente, como eu disse, não vem ao caso aqui comentar, tradicionalmente a fala se dá por parte do presidente norte-americano. Afinal de contas, a sede das Nações Unidas fica em Manhattan, fica em Nova York, não muito distante dos prédios atingidos no 11 de setembro. Inclusive, o presidente Biden começa falando exatamente isso. Abre aspas, os Estados Unidos não são mais o mesmo país que foi atacado no 11 de setembro, há 20 anos. Hoje, somos melhor equipados para detectar e prevenir ameaças terroristas e somos mais resilientes na nossa capacidade de combatê-las. Bom, ele disse isso e voltou a citar que a democracia como a melhor forma de evitar o fortalecimento de facções terroristas. Isso fica contraditório, né? Porque ele fala que o país não é mais o mesmo, né? Que nós não podemos mais viver com os medos de 20 anos e que a democracia é a melhor forma de evitar o fortalecimento, o nascimento de facções terroristas. E, ao mesmo tempo, entrega o Afeganistão ao bel prazer do Talibã. E parece que não tem nada democrático na forma de governo talibã.
E quando ele fala em novas ameaças, ameaças do passado, novas ameaças, isso remete a um discurso recente dele, também justificando a retirada das tropas, quando ele disse: hoje temos novos inimigos, e ele deixa claro que os novos inimigos ali, pelo lado, sobretudo econômico, é a China, e em questões armamentistas, a Rússia, envolvendo o fortalecimento do programa nuclear russo e também acusações de hackers que atuam a serviço, de acordo com a inteligência norte-americana, atuam ao serviço da inteligência russa, né? Que a Rússia teria um verdadeiro exército de hackers para atender os seus objetivos, né? Fica contraditório, ele tem que entender, nós temos que entender que esse foi o primeiro grande discurso do Biden, né? E que ele tem que mostrar, né, o porquê ele veio, o porquê ele está aí, como é que vai ser Estados Unidos daqui para frente. Óbvio que há uma expectativa de um país muito melhor, pois estamos comparando com o governo Trump. Então, a política, né, de acordos multilaterais, o multilateralismo, acordos globais, e não a proposta Trump, que era uma proposta bem egoísta de acordos bilaterais e dane-se o resto. Ele reforça, né, que cientistas, especialistas estão nos dizendo que estamos o quê? Nos aproximando rapidamente de um ponto sem volta. Podemos até lembrar do pesquisador Sir James Lovelock, que fala desse ponto sem volta, ponto sem retorno, né, que toda nação deve levar as maiores ambições possíveis lá para a COP26 em Glasgow, Escócia. Porque, como disse o Biden, nós estamos de volta, nós voltamos ao Acordo de Paris, vamos retomar as negociações, né? Então, um tom conciliador quando fala das mudanças climáticas, da urgência das mudanças climáticas, mas um tom contraditório quando, por um lado, parece que dá uma cutucada na China, por um lado, uma cutucada na Rússia, indiretamente, né? Embora tenha feito isso diretamente em discursos há poucos dias. E, abre aspas, os Estados Unidos vão competir vigorosamente e liderar de acordo com nossos valores e nossa força. Vamos nos posicionar com nossos aliados e se opor a tentativas de países mais fortes em dominar os mais fracos. Aqui me parece uma referência direta ao avanço chinês. O avanço chinês, por exemplo, que ocorre na África, que ocorre aqui na nossa América Latina. E também algo contraditório quando ele diz: vamos competir vigorosamente e liderar de acordo com nossos valores, nossa força, né? Então, nos leva a entender o quê? Que é um posicionamento típico de potência. Vamos nos posicionar com nossos aliados. Mas espera aí, vamos liderar de acordo com nossos valores, nossa força? Por que se posicionar com nossos aliados? Mas parece uma posição autoritária e não conciliadora. Então, um discurso bem complicado. Por outro lado, a fala do líder Xi Jinping, do líder máximo chinês, foi uma fala mais calma, uma fala que aparenta ser mais conciliadora, né? Ele fala, por exemplo, que intervenções militares externas para a promoção da democracia em outros países só causaram danos, né? Ele não cita diretamente a intervenção americana no Afeganistão, né? Mas aqui tudo indica, óbvio, trata disso. Leva a crer, se não óbvio, leva a crer. O presidente chinês, ele afirmou que o mundo deve, abre aspas, rejeitar a prática de formação de pequenos grupos. Isso pode ser uma referência às práticas anteriores do Trump, como eu já disse, os acordos bilaterais, ignorando o restante, ou talvez uma referência ao recente acordo militar anunciado pelos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, acordo que eu disse anteriormente que provocou a ira dos franceses e dos chineses, que não querem
esse novo acordo zanzando pelas águas do Pacífico, né, onde a China tem boa parte das suas rotas comerciais. Né? O presidente chinês já havia afirmado, né, que o país vai chegar no pico de emissão de gases em 2030, né, mas que a partir desta data vai se movimentar para quê? Para chegar a uma neutralidade de carbono até 2060. Então, a China tem, com relação ao clima, né, a China tem ambições consideráveis, né, atendendo ao pedido do Biden. Vamos lá para Glasgow, vamos para a próxima COP, tá? Vamos rever o Acordo de Paris, mas vamos com ambições, né, as maiores ambições. Não vamos chegar lá querendo pagar de eu sou um exemplo, né? Sigam-me, eu sou um exemplo no que diz respeito ao meio ambiente. Não, nós temos que mostrar que podemos fazer algo. E a China vem mostrando. A China vem com o maior programa de reflorestamento do mundo, a China vem recuperando a qualidade do ar, vem recuperando a qualidade dos seus rios. E se disse Xi Jinping, vamos chegar ao pico de emissões em 2030 e vamos zerar, vamos, né, chegar à neutralidade em 2060, a história mostra que tudo que a China coloca em seus planos quinquenais, a China cumpre. Né? E eu não duvido que venha a cumprir esta meta também. E não deixa de ser uma provocação. Vamos ver se vocês têm metas tão ambiciosas e se podem cumprir. Nós vamos cumprir. Obviamente que a gente sabe os meios encontrados, né? Os meios que a China tradicionalmente encontra para alcançar suas metas, mas alcance. Não deixa de ser uma maneira de desafiar o resto do mundo. Quero ver se vocês têm competência para fazer o mesmo. Bom, pessoal, é isso. Eu fiz um resumo, uma rápida análise de algumas das falas, foram inúmeras. Agora, eu acho que a discussão central é essa: países se posicionando, né, digamos assim, uma nova geopolítica que está aí se estruturando, não é? Então, é certo que esse tema é muito importante para a gente. Vamos acompanhar. Se for o caso, a gente retoma isso nesses próximos meses, antes aí dos nossos grandes vestibulares. Então, é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.